Bom dia a todos e todas. Meu nome é Débora Drucker, eu sou analista da Embrapa Agricultura Digital, coordenadora da Rede Golfer Agro. Gostaria de dar boas-vindas, agradecer a sua participação. Hoje teremos o seminário Esquemas de Metadados FAIR, Fundamentos e Aplicações, que será ministrado pelo Felipe Miranda Soares, a quem agradeço. O Felipe está concluindo o doutorado dele na Universidade de São Paulo e também dupla titulação na Universidade de Twente, na Holanda. Ele é nosso parceiro aqui na rede já desde o início. Essa ação, ela foi gestada no GT de dados, metadados e repositórios da nossa rede, muitos membros da rede, do GT aqui hoje. E dada a importância do tema e também o conhecimento que o Felipe tem na área, a gente achou interessante abrir essa oportunidade para outros membros da rede, outros GTs e também simpatizantes, interessados, pessoas que em algum momento tiveram algum contato com alguma das nossas ações. A gente parte do pressuposto aqui hoje de que vocês já sabem o que são os princípios FAIR, né? Hoje a nossa conversa vai ser mergulhando mesmo na questão da aplicação, da implementação dos princípios FAIR, né? Então, muito rapidamente, o FAIR vem de Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, que seria encontrável, acessível, interoperável e reusável. São conceitos que já faz aí 10 anos que estão sendo promovidos, e como FAIR também significa justo, teve uma grande aceitação, reconhecimento, então tem sido bastante usado, né? Mas basicamente a gente está falando aqui de boas práticas de gestão de dados e de assegurar que os dados possam ser reutilizáveis e compreensíveis não só por humanos e cada vez mais relevante por máquinas também, né? Então, existe aí todo um caminho a ser percorrido para realmente aderir aos princípios plenamente, e aí a ideia hoje é que a gente possa, então, aprofundar um pouco mais nesses fundamentos e aplicações, que o Felipe ele vai fazer uma apresentação. A gente tinha pensado inicialmente fazer uma oficina, mas ficaria um pouco mais complicado toda a logística, mas a ideia é que a gente possa realmente interagir, tirar dúvidas, e está previsto, o Felipe tem uma apresentação, mas a gente previu 2 horas hoje, né, e até às 11 da manhã, horário de Brasília. Então, a ideia é que a gente tenha bastante tempo para interagir também. Então, sem mais delongas, obrigada, Felipe, por aceitar o convite, e a palavra está com vocês. Com você. Eu que agradeço, Débora, o convite. Só confirma, por favor, se está conseguindo me ouvir direitinho. Tudo certo. Beleza, Débora. Fiquei super feliz com o convite, né? Para mim é uma honra e, bom, esse trabalho vem sendo desenvolvido, né, em parceria com o Golfer Brasil Agro, né? É um dos resultados, um dos frutos dessa parceria. Então, as discussões, né, que a gente teve dentro do grupo foram fundamentais para a gente conseguir entender o que são esses requisitos, né, de esquemas de metadados FAIR. Então, essa apresentação ela vai tentar, né, fazer um apanhado geral dos resultados dessas discussões, né, que aconteceram aqui, mas em outros espaços também. Aí lá na metodologia eu vou falar um pouquinho mais sobre como que a gente chegou, né, nesse modelo conceitual para orientar a construção de esquemas de metadados FAIR, né? Então, a motivação maior, né, para escrever esse artigo foi que existe, né, já tem na literatura artigos semelhantes para ontologias, né? Então, se a gente pesquisar ontologias e FAIR, a gente encontra aí uma meia dúzia de artigos que propõem modelos, frameworks para avaliação de fairness de ontologias, né? Para metadados não tinha nada na literatura, para esquemas de metadados, né? E considerando que os esquemas de metadados são artefatos semânticos diferentes das ontologias, né, com propriedades, com características específicas e muito diferentes, a gente avaliou que seria útil, né, propor um modelo que orientasse, então, a implementação dos princípios FAIR especificamente para esquemas de metadados, né.
ainda que eles tenham muito em comum com as ontologias, a gente vai abordar isso também nessa apresentação, mas eles têm características, né, exclusivas que precisam ali de atenção quando a gente trata dos princípios FAIR aplicados aos esquemas de metadados, né? Então, bom, essa apresentação ela é baseada nesse artigo que a gente apresentou no passado, na conferência de modelagem conceitual, né, lá nos Estados Unidos. Esse artigo está disponível nos materiais de apoio, né, desse evento hoje. E, enfim, ele também está aqui disponível nos slides, né? Então, depois, se alguém quiser acessar. E como vocês podem ver, tem uma lista bem grande de autores, né? Tem, acho que, 16 autores que contribuíram com a escrita desse artigo, com as discussões, né? Ele foi escrito ao longo de 3 anos, e ao longo desses 3 anos nós tivemos diversos encontros, né? Oficinas, enfim, trocas de e-mail, para discutir o que seriam esses princípios FAIR aplicados aos esquemas de metadados, né? E aí a Débora desse artigo, o professor Bonino, né, que é um dos autores dos princípios FAIR também, colaborou desde o início, né, com o desenvolvimento do modelo. Criadores do Dublin Core, então ela participou lá do primeiro comitê na década de 90, né, para a criação do Dublin Core. Ela também participou intensamente das discussões, né, desse artigo, e ela tem um entendimento muito bom, né, principalmente da parte de modelagem conceitual de esquemas de metadados, mas da parte, enfim, de web semântica também, e vários outros pesquisadores da Holanda, daqui do Brasil também, né, professora Maria Luísa, professor Marcondes, enfim, a turma é grande, né, mas todo mundo teve um papel fundamental nessas discussões, e pessoas de domínios também diferentes, né, então, o nosso grupo de agricultura, mas o pessoal de biodiversidade também, que também estavam trabalhando ali com o desenvolvimento de sistemas de metadados, né, então, a gente conseguiu ter uma visão um pouco mais ampla, teórica, né, do campo, e, ao mesmo tempo, uma visão das aplicações também, né, no desenvolvimento de esquemas de metadados de domínios específicos. Então, o que a gente fez foi criar um modelo, né, genérico o suficiente para ser aplicado a esquemas de metadados de qualquer domínio de conhecimento, né, então, ele é independente de domínios, né, então, apesar da gente ter uma base muito forte aí na agricultura, na biodiversidade para as aplicações, o modelo ele se propõe, enfim, a ser reutilizável por qualquer domínio de conhecimento, né. Bom, e acredito que não seja o conceito, né, de esquema de metadados não seja novo para vocês, mas é importante a gente fazer, né, essa definição conceitual. Bom, na literatura a gente encontra com muita frequência o termo padrão de metadados também, né? E muitas vezes eles são usados de maneira intercambiável, quase como sinônimos. Mas esquema de metadados, ele tem um nível de formalidade um pouco menor, né? Então, todo padrão de metadados, ele é um esquema de metadados também, mas nem todo esquema de metadados é um padrão. Para ele se tornar um padrão, ele tem que ser adotado por alguma comunidade, né? De standards, né? Então, a gente precisa de um órgão ali de normas que publique, né, oficialmente esse esquema de metadados para que ele seja, de fato, considerado um padrão. Então, seja uma ISO, né, ou os grupos, né, as comunidades de prática específicas, elas têm seus próprios corpos, né, de normas. Então, o TEDWI para a biodiversidade, tem a FAO, né, que publica o AGMES, que é um esquema para agricultura, para dados agrícolas, e tem diversos outros, né. Então, a gente fala, então, de padrões de metadados, quando algum desses órgãos, né, publica isso como, de fato, uma norma, e isso se torna, o uso, né, se torna unânime. Então, toda a comunidade de prática ali que produz dados naquele domínio vai começar a aplicar esse padrão de metadados, né, com o objetivo de compartilhar dados com repositórios internacionais. Então, para atingir esse status, né, de padrão, o esquema de metadados ele precisa passar por todo esse processamento, né? Então, mas isso não impede, né, que nós criemos esquemas de metadados, né, para uso institucional, por exemplo, né? Pode ser para organizar os dados da minha instituição com o propósito de torná-los reutilizáveis, né? Então, por mais que o esquema de metadados não seja adotado, né, no mundo todo,
mas ele pode resolver um problema local ali de gestão de dados, né? Então, o artigo, ele foca, né, em esquemas de metadados com essa proposta, né, de ser aplicado, enfim, em diferentes escalas, né? Então, bom, considerando que os esquemas de metadados, então, eles são, podem ter um nível, né, de formalidade um pouco menor do que os padrões, e podem ser também padrões de metadados, né, eventualmente, se algum órgão ali assumir responsabilidade por eles, a gente tem que entender, então, do ponto de vista técnico, né, o que são esses esquemas. Os esquemas de metadados, eles são compostos por classes e propriedades, né, são os dois elementos básicos dos esquemas, né. E essas classes e propriedades, elas vão servir para organizar os registros de metadados que a gente vai criar utilizando esses esquemas, né. Aqui, no nível, em geral, né, os esquemas de metadados, eles são utilizados para criar bancos de dados, muitas vezes em formato tabular, e aí a preocupação maior é em padronizar esses nomes, né, essas tags, as labels que a gente chama, né, para que aquelas planilhas, elas tenham as mesmas labels, e que depois, para reutilizar e integrar esses dados, enfim, as instituições não tenham tanto problema, enfim, para processar, para entender as equivalências ali entre um campo e outro nos bancos de dados, né? Então, os esquemas de metadados, eles têm um rigor, né? A gente percebe que eles têm um rigor semântico muito mais simples do que as ontologias, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho essa classificação, né? Mas esse rigor semântico, ele é de baixo nível, né? Então, e também porque os esquemas de metadados, eles têm uma pegada muito mais prática de aplicação, né? Então, o objetivo é, de fato, criar um modelo simples para que qualquer instituição consiga aplicar isso para descrever os dados que eles têm, né? Então, o objetivo é facilitar essa descrição de dados para agilizar também o compartilhamento de dados, né? Então, de fato, não pode ser uma coisa muito complexa, tem que ter os termos ali, né? Eles têm que ser termos que são facilmente compreendidos, né? Compreensíveis por quem trabalha na comunidade, então a gente não pode ter ambiguidades, enfim, a gente vai ver isso também um pouco mais à frente, né, dessas regras de semântica para esquemas de metadados, mas o ideal é que seja um esquema simples com o menor conjunto possível, né, de elementos ali para facilitar a aplicação do modelo, né. E, de certa forma, os esquemas de metadados, eles vão representar um modelo semântico do domínio que aqui eles se aplicam também, né. Então, assim como as ontologias, quando a gente cria um esquema de metadados, a gente está tentando entender o que são as coisas que existem naquele domínio, quais são as entidades, né, e quais são os atributos que descrevem essas entidades. Então, o esquema de metadados, quando a gente fala de classes, né, ele está tentando definir o que são as entidades que podem ser descritas ali utilizando aquele modelo, né, e o que são os atributos dessas entidades, né. Então, para quem trabalha com bancos de dados, esses conceitos são comuns, né, e para quem está trabalhando com ontologias também, a gente vê isso com muita frequência, né, esses conceitos de classe e propriedade. E aqui nos esquemas de metadados não vai ser diferente. Só o rigor mesmo na modelagem vai ser um pouquinho diferente das ontologias, mas ele também vai atuar como um modelo semântico ali desse domínio de conhecimento para o qual ele foi criado, né? E vamos estabelecer o mais importante, né, dos esquemas de metadados, é criar regras, né, cardinalidades, os data types, né, os tipos de dados, para cada propriedade, para cada atributo que é definido ali dentro do esquema. Então, quando a gente vai preencher, por exemplo, um formulário, né, que aplica um determinado padrão de metadados, é muito comum que a gente tenha uma lista restrita de opções, aí vem de um vocabulário controlado, né, se o campo for um campo de vocabulário controlado, ou uma recomendação ali do formato que eu tenho que entrar uma data, por exemplo, né, e os esquemas de metadados, eles enforçam isso, né, então, isso é uma das características fundamentais, né, muitos dos esquemas de metadados, quando surgiram na década de 90, o próprio Dublin Core, né, não tinha essa preocupação com as regras de sintaxe, né? E isso virou um problema muito grande, porque as instituições tinham ali as mesmas labels, as mesmas tags, né? Título, autor, né? Criador, na verdade, que é o Dublin Core, né? Mas cada um adotava um padrão diferente, um formato diferente para descrever esses dados, né? E aí só posteriormente que o Dublin Core foi incorporar regras mais rígidas, né, para a estruturação de dados. Então, o ideal, né, é que os esquemas de metadados, eles já tenham essas regras, né, formais para a sintaxe dos dados, já quando eles são concebidos, né. Então, nesse modelo que a gente apresenta, esse é um dos aspectos, né, que são trabalhados. Bom, e a documentação dos esquemas de metadados, né.
é super importante que eles sejam documentados, que sejam compreensíveis por humanos e por máquinas, né? Afinal de contas, os princípios FAIR, eles reforçam isso, né? E, no caso dos esquemas de metadados, a gente precisa ter uma documentação, a gente acessa uma landing page ali, né? Uma página inicial que tem uma descrição detalhada sobre como aplicar esse esquema na descrição dos dados, a gente vai ver isso também um pouco mais para frente, mas a gente precisa que ali no back-end tenha também uma configuração para que quando agentes automatizados, né, robôs, né, acessem aquela página ali do esquema, eles consigam detectar também onde que tá o esquema de metadados que é resolvível e acionável por máquinas, né? Então, a gente vai ver como que a gente faz essas configurações também, né? Bom, e aí, como eu falei, né, aqui tem um quadro comparativo de algumas características que diferenciam, né, os esquemas de metadados das ontologias. Primeiro, né, já a principal diferença está na finalidade desses dois artefatos semânticos. As ontologias, elas têm o objetivo de representar formalmente o conhecimento de um domínio, né? Então, as ontologias vão tentar entre essas entidades e criar modelos assim complexos, né, para representar essas relações, enfim, tentar compreender toda a semântica daquele domínio, né. No caso dos esquemas de metadados, a finalidade ela é um pouco mais objetiva, mais pragmática, né. Então, é descrever e organizar dados de um determinado domínio. Então, por mais que ele sirva ainda, né, como a gente viu, como um modelo de conhecimento do domínio, o rigor, né, de representação, ou a complexidade, a abrangência dos esquemas de metadados é menor do que a das ontologias, porque a gente tem essa abordagem prática, né? A gente quer descrever, de fato, os dados daquele domínio, né? E, bom... Felipe, desculpa Oi. interromper, mas de vez em quando está falhando um pouco a sua fala. Agora, quando você estava falando das ontologias, falhou um pouquinho. E aí, Ixi, será que é a internet? Aí, talvez seja melhor você desligar a câmera. Ah, verdade, deixa eu fazer isso. Vamos ver se... Eu vou continuar, Débora, se estiver falhando, aí você me avisa de novo, por favor. Tá legal, obrigada. Essa primeira parte da finalidade, deu para entender, ou Fábio? Falhou bem na hora que você estava explicando da ontologia. Uhum. Tá, então deixa eu só fazer um apanhado geral. Então, as ontologias têm como objetivo fazer essa representação formal e complexa, né, assim, abrangente do domínio de conhecimento, enquanto os esquemas de metadados eles são criados para organizar e descrever dados de um domínio, né? Então, enquanto as ontologias estão mais preocupadas com essa representação de alto nível, né, do domínio, tentar entender o que são todas essas entidades que existem ali naquele domínio e as relações entre essas entidades, né? Os esquemas de metadados eles estão mais preocupados em padronizar a descrição dos dados, né, daquele domínio. Então, estão preocupados em criar mesmo ali um conjunto de tags que eu posso utilizar, né, para descrever os dados e padronizar essa descrição para compartilhar dados ali entre aplicações, enfim, permitir a interoperabilidade de dados, né? Então, os objetivos, as finalidades, né, dos dois artefatos semânticos, elas são diferentes, ainda que, como a gente viu, os esquemas de metadados também acabam, né, criando uma representação ali do domínio de conhecimento ao qual eles se descrevem, né? Bom, em relação aos elementos principais, né? Lá nas ontologias a gente vai ter conceitos, relações, axiomas, regras, e, bom, nos esquemas de metadados, em geral, né, adota-se só classes e propriedades, né, para descrever os dados. Ainda que a gente vai ver que para fazer as modelagens, né, em linguagem de web semântica, como RDF, para esquemas de metadados, a gente vai precisar entrar um pouco aqui também, né, nessas relações. A gente vai trabalhar principalmente com domain e range, né, que são conceitos comuns lá nas ontologias, mas os esquemas de metadados, né, por via de regra, vão adotar classes e propriedades para descrever dados de maneira mais simples, né. Em relação ao rigor semântico, né, como eu já falei, nos esquemas de metadados ele vai ser moderado, né, enquanto nas ontologias vai ser alto, exatamente porque usa lógica formal para tentar modelar todas as complexidades ali daquele domínio de conhecimento, né.
ao passo que esquemas de metadados estão preocupados em descrever os dados, né? E muitos esquemas nem adotam, né, modelagens utilizando padrões de web semântica, né, mas nessa proposta, né, de modelo né, para aplicação de princípios PER, a gente coloca isso como requisito fundamental de esquemas de metadados, lá no início dos anos 2000, era XML. Então, até hoje, muitos esquemas de metadados, eles são puramente baseados em XML, né? A gente tem a Ecological Metadata Language, que é muito utilizada no domínio da biodiversidade, né? Que é puramente baseado em XML, não tem uma modelagem em RDF, ou WL, ou JSON-LD, né? Que são modelagens de web semântica, não tem. Então, isso vai depender muito, né, da finalidade de uso do esquema de metadados. Então, se a comunidade avalia que não é necessário ter uma serialização em RDF ou, enfim, em web semântica, muitas vezes eles não dedicam, né, esforços para criar esses modelos. Mas é super importante, né, mesmo que a comunidade não tenha usos diretos, né, de um modelo em RDF, enfim, de uma serialização do esquema de metadados, né, em padrões de web semântica, é importante ter essa serialização, porque se esse modelo não é criado pela comunidade, quem for fazer o uso, né, desses esquemas de metadados em RDF, eles vão ter que criar os próprios modelos, e muitas vezes esses modelos não vão refletir a representação formal daquele esquema de metadados. Então, o ideal é que as organizações, né, que publicam esses esquemas de metadados, por mais que o uso seja só em XML, que eles desenvolvam também modelos em OWL, RDF, enfim, para que quem precise, né, fazer o uso desse esquema com dados, né, ligados ali nos padrões da web semântica, não criem suas próprias versões, né, do esquema de metadados. Bom, então, as linguagens mais comuns, né, inicialmente o XML, hoje, cada vez mais, padrões de metadados usam RDF e JSON-LD também para fazer essa serialização dos esquemas. E o JSON-LD ele caiu no gosto das comunidades de prática, porque ele permite gerar códigos que a gente chama de lightweight, né? Então, são códigos mais sucintos, né? O XML é muito grande. A gente tem aquelas tags textuais, né? Você abre ali um campo com uma tag, coloca ali o valor e depois fecha, né? Com a mesma tag, repete essa tag. No final das contas, a gente tem códigos que são pesados, né? Quando a gente tem bancos de dados muito grandes. E o JSON-LD, além de incorporar, né, os princípios de RDF, ele é muito mais simples, né? A gente não tem essa repetição de tags que tem no XML, então, cada vez mais, as comunidades estão adotando o JSON-LD para representar, né, para modelar esquemas de metadados por causa dessa característica, né? E, quanto às ontologias, né, os formatos mais comuns para modelagem são OWL, utilizando conceitos de RDF também, né? Então, se a gente abrir o proteger, né, para começar uma nova ontologia, a gente vai ver que as opções para descrever, para colocar labels, né, para os conceitos, elas vêm do RDF, né? Então, o RDF ele é bem descritivo nesse aspecto, né? E aí acaba que as ontologias elas vão incorporar, vão trabalhar simultaneamente com essas duas linguagens, né? E ao mesmo tempo é menos comum a gente ver esquemas de metadados utilizando o OWL, né? A gente vê o uso de RDF, o uso de SCOS, né? Mas esquemas de metadados modelados em OWL é menos comum na comunidade, né? Nas comunidades. Bom, o foco também é um pouco diferente, né? Enquanto o foco dos esquemas de metadados está na organização e descoberta de dados, das ontologias vai ser entendimento, inferência e interoperabilidade semântica, né? Então, isso está relacionado com a finalidade também desses artefatos semânticos, né? E aí, alguns exemplos que a gente tem, né, de esquemas de metadados. O Dublin Core, que é provavelmente o mais famoso e o esquema mais utilizado, né? Exatamente porque ele é fácil, né? Tem um conjunto pequeno ali de elementos e são compreensíveis e aplicáveis a praticamente qualquer tipo de objeto digital. O DCAT, né? Muito mais completo do que o Dublin Core para a descrição de recursos digitais, né? A gente tem o Darwin Core para biodiversidade, enfim, tem vários outros para domínios específicos, né? E de ontologias a gente tem várias. Tem as de alto nível, né, como a BFO, a UFO também,
E a gente tem as ontologias de domínio, né, o Relational Ontology, o AgroVoc, enfim, o Agrotermos da Embrapa, né, apesar de, enfim, a gente considerar o AgroVoc, né, a gente dizer que ele é um tesauro, né, mesma coisa para o Agrotermos, a gente vê relações semânticas ali que não são convencionais em tesauros, né, então tem um pouco de dualidade nessa discussão. Tem características de ontologias também. Falhou agora um pouco de dualidade de quê? Vários motivos, né? Primeiro motivo é a necessidade específica de um domínio. Então, se o domínio que a gente trabalha, né, ele não está representado, não existe nenhum esquema de metadados para descrever aquele domínio, a gente pode criar uma extensão para algum esquema de metadados que já existe, ou a gente pode propor um novo esquema de metadados reutilizando, né, esquemas existentes. Então, isso é uma coisa, assim, todo esquema de metadados que a gente vai criar, a gente sempre vai reutilizar algum esquema genérico, né, porque muitos desses campos eles já existem, então não tem por que a gente criar, né, novos conceitos. Para isso, a gente pode só incorporar definições de outros esquemas de metadados existentes, né. A evolução tecnológica e metodológica, né, à medida que novos campos científicos vão surgindo e começam a produzir dados, né, com novas formas de coleta, novas formas de análise desses dados, a gente precisa de modelos de metadados que sejam capazes de descrever esses novos dados que estão sendo gerados também, né? Interoperabilidade e integração de dados, né? Provavelmente esse é um dos motivos mais fortes, né, para criar esses esquemas de metadados. Então, biodiversidade que integra dados, né, indexa dados de mais de 1.000 organizações ao redor do mundo. Se não tiver um esquema de metadados, né, definido ali para descrever aqueles dados, um esquema comum para todas essas instituições adotarem, é impossível, né, ter interoperabilidade e integrar esses dados, né. No campo da ciência da informação também tem o MARC, né, que é utilizado pelas bibliotecas para, enfim, nos catálogos de bibliotecas, permite o compartilhamento ali instantâneo, né, a importação de registros, e, então, isso também não seria possível se não tivesse um esquema de metadados definido ali, que as instituições adotassem, né, uma linguagem comum para, enfim, compartilhar esses dados. E empoderamento comunitário, né, isso aqui é uma coisa que o professor Saraiva, que é meu orientador na USP, né, a Débora também, trabalham de maneira muito intensa, né, de participar desses grupos, né, internacionais que desenvolvem esquemas de metadados para conseguir representar, né, dados de comunidades que muitas vezes são, enfim, subrepresentadas por esses esquemas, né? Então, a gente, no campo da biodiversidade, da agricultura, a gente é referência no mundo, né? Mas, normalmente, esses esquemas de metadados, quando eles são desenvolvidos por países de primeiro mundo que têm sua própria visão em relação aos dados que são produzidos aqui, né? E aí a gente acaba, por falta de outros modelos, adotando esses modelos que já foram criados lá no exterior, mas que muitas vezes não são capazes de representar todas as especificidades dos dados que a gente produz aqui, né? Então, a gente tem conhecimento, né, de prática, a gente tem conhecimento do domínio, o que a gente precisa fazer é adquirir, né, essas novas habilidades para propor modelos de metadados, né, esquemas de metadados, para representar esses dados, né, dos domínios que a gente trabalha, para mostrar que, enfim, a gente não está representado nessas normas, né, que são propostas aí no exterior. Então, a gente precisa, né, acredito que esse artigo ele pode oferecer uma contribuição, né, nesse sentido, de mostrar como desenvolver esses esquemas de metadados, né, de uma maneira um pouco mais simples, para que a gente consiga, então, começar a desenvolver esses esquemas que consigam representar as complexidades, enfim, daqui, né, enfim, do sul global. Então, essa participação ela é super importante e a gente, além, né, de criar esses esquemas aqui localmente, a gente precisa participar mesmo desses comitês internacionais para ter voz, né, para sugerir mudanças também nesses esquemas de metadados, né. E, obviamente, se a gente tem um esquema que é adotado internacionalmente, é muito melhor, né, porque a gente se comunica com instituições de outros países também, mas a gente precisa ter um pouco mais de proatividade, né, para que a gente consiga sugerir mudanças, né, ou extensões, que seja esses esquemas de metadados, para representar
as especificidades dos dados que a gente trabalha aqui no Brasil também, né? Bom, aqui só uma revisão, né? A Débora já falou no início da apresentação sobre os princípios FAIR. Eles se aplicam, né, a dados e metadados, e o que a gente fez nesse artigo foi aplicar aos esquemas de metadados, né? E aí a gente considera, né, que a publicação ali do esquema de metadados é um conjunto de dados também, né? Então a gente cria ali um site, e esse site tem um código, e esse código é um conjunto de dados, né? Então a gente tem que pensar em como aplicar, né, esses princípios FAIR ali naquela documentação do esquema de metadados, né? Então a gente fez uma reinterpretação dos princípios FAIR para, enfim, para esses componentes, né, dessa publicação, né, dos esquemas de metadados na web. Então, a gente tenta integrar, aplicar todos esses princípios ali, para que a gente consiga incorporar ali naquele site, né, onde está publicado o esquema de metadados, todos esses elementos que vão facilitar, então, a encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reuso dos dados, né. Bom, uma discussão, né, que tem acontecido bastante na comunidade de FAIR é sobre o princípio A, né, de acessibilidade, que existe uma associação, assim, obviamente não é direta, né, isso não está especificado lá nos princípios FAIR, de que acessível seria gratuito, né, ou aberto, mas, na verdade, não é isso, né. Agora, quando a gente trata de esquemas de metadados, o ideal é que seja sempre aberto, né, porque o esquema de metadados, quando a gente desenvolve, quando a gente publica um esquema, o objetivo é que quando as pessoas acessam os dados, né, e eu indico ali que eu usei o esquema de metadados X, que as pessoas consigam acessar o site ali onde está hospedado aquele esquema de metadados para ver as definições daqueles termos, né, porque a gente não coloca as definições semânticas, né, dos elementos de metadados ali no banco de dados que eu estou compartilhando, vai ter só a label mesmo. Então, as pessoas precisam ter acesso, né, essa página, então, ela precisa ser aberta para que as pessoas consigam ver ali as definições, né? E, em geral, os esquemas de metadados, eles não têm nenhuma informação sensível ou de interesse comercial, né? São uma lista de termos ali com definições. Então, não tem muito sentido mesmo em deixar esse acesso embargado, né? Diferentes enfim, de dados, né? Que vão, dados em geral, eles vão ter diferentes restrições de acesso ali conforme os interesses das instituições que os publicam, né? E aí, como eu disse, né, por que aplicar os princípios FAIR aos esquemas de metadados? Porque esquemas de metadados também são objetos digitais, né? Então, eles são publicados também, no final das contas, eles são um conjunto de dados ali que é disponibilizado, que é publicado de maneira estruturada, né, em um site. Então, se eles são dados, a gente consegue aplicar os princípios FAIR a esses dados também, né? E dentro desse site, a gente tem uma série de metadados também que descrevem ali os diferentes componentes. Então, os princípios FAIR também se aplicam a metadados, né? E aí a gente vai ver que, então, é perfeitamente possível aplicar isso lá na documentação dos esquemas de metadados. E porque vai facilitar a descoberta e o reuso por outras comunidades, né? Então, quando eu disse, né, que quando a gente começa, né, com esse movimento de criar um novo esquema de metadados, primeiro a gente vai buscar pelos esquemas que já existem. Então, se a gente não tem aplicação desses princípios, dificilmente as comunidades vão conseguir localizar, né, esse esquema de metadados que a gente criou e reutilizar também. Então, todas essas regrinhas que a gente sugere aqui, né, todos esses requisitos, eles têm esse objetivo muito forte, né, de criar modelos que sejam reutilizáveis e que sejam localizáveis também na internet. Bom, e outro objetivo, né, melhorar a interoperabilidade entre sistemas. Então, muitas vezes, quando as comunidades de prática desenvolvem os esquemas de metadados, elas não têm essa visão de interoperabilidade, né, de como que esse esquema ele vai afetar a interoperabilidade entre sistemas, né. Aqui a gente tem um exemplo ruim, né, de dados que foram desenvolvidos pela FAO e pela Biodiversity International, né, com o objetivo de padronizar a descrição de diferentes conjuntos de dados, né, relacionados com a agricultura, com a agrobiodiversidade. Só que, olha só, a gente vê, essa aqui é a página do esquema, né? E a gente vê que ele está publicado como um arquivo em PDF. Isso dificulta bastante o reuso, né? A gente, olha só como que esse esquema ele foi publicado, né? Os termos, eles não têm uma URI, né? Eles são definidos aqui, cada um tem um número, tem um nome, tem uma definição semântica,
mas dificulta o reuso porque a gente não tem nenhuma especificação formal disso aqui, né? Então, a gente não tem uma definição muito clara do que são as classes, do que são as propriedades, e é um PDF, né? Então, aqui para reuso por máquina, zero, né? Impossível, porque, bom, talvez o ChatGPT consiga, né, criar alguma coisa um pouco mais formal, né, a partir de um documento como esse, mas o uso direto por máquinas a gente não consegue, porque o script que vai estar esperando ali alguma coisa em RTF, JSON, enfim, que seja, vai encontrar um PDF, né? E aí não dá para fazer nada. Então, para a interoperabilidade, né, esse esquema de metadados é um exemplo ruim, né? A gente não consegue fazer muita coisa, porque, de fato, a comunidade prática não deixou muito claro aqueles aspectos fundamentais, né? Também a definição da sintaxe dos dados, né, o formato, em alguns campos ele está claro, em outros não. E a descrição também não é padronizado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o nome do campo, que já tem uma tag aqui indicando o formato, né? Depois se repete aqui na definição, então não é, um esquema de metadados. Aqui tem até uma sugestão para abreviação do nome também, né? Do esquema. Bom, ok, é uma label alternativa, né? Mas sem muito rigor, assim. Então, esse esquema de metadados, né, dificulta um pouco para que outras comunidades, outras instituições adotem, né, esse formato, exatamente por essa falta de rigor, né? E aí eu fiz uma apresentação sobre a integração de dados de agrobiodiversidade em 2020, no TED, e aí tinha uma pessoa que trabalha, né, com esses esquemas. E aí eles apresentaram, lembro que eles enviaram um link de uma ontologia que é um pouco pior do que esse documento em PDF, né? Então, bom, essa é uma preocupação que a gente tem que ter também, quando a gente cria esses modelos em web semântica, a gente precisa ter um rigor muito grande na construção deles, né? Então, não adianta só eu colocar ali uma serialização também em OWL ou RDF que repete os mesmos erros ali daquele PDF, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação com isso se o nosso objetivo aqui é promover a interoperabilidade de dados, né? E um outro objetivo de aplicar os princípios FAIR é garantir a sustentabilidade e a governança também desse esquema de metadados ao longo do prazo, ao longo prazo, né? Então, a gente precisa ter licenças de uso claras, né, para esses esquemas de metadados. Então, como que a gente cita, né, esses esquemas, quais são os direitos, né, para reutilizar esses esquemas. A gente precisa ter controle de versão, né? Então, os esquemas eles vão sendo atualizados ao longo do tempo e a gente precisa controlar essas atualizações para que as comunidades, né, que usam versões anteriores, elas não sejam prejudicadas ali com a atualização do esquema, para que elas tenham um prazo, né, para se adequar a essas novas versões. A gente precisa ter uma autoridade, né, definida para basicamente fazer a manutenção desse esquema de metadados, a curadoria dele a longo prazo, né, mas enfim, todos esses aspectos a gente vai ver que eles foram incorporados a esse modelo que a gente propôs, esse modelo conceitual, né, para esquema de metadados FAIR. E um dos objetivos, né, a gente não chegou nesse ponto, nesse artigo, ele ficou como pesquisa futura, né, mas permitir avaliações automatizadas de conformidade com os princípios FAIR, né? Então, para ontologias já tem ferramentas que fazem isso, né? Então, que basicamente analisam ali a ontologia, né, a estrutura da ontologia e fazem o FAIR Assessment, né, essa avaliação, indicam ali o grau de fairness, né, das ontologias. Então, a gente dos esquemas de metadados também, né? Então, os requisitos eles já foram definidos nesse artigo, então o próximo passo seria automatizar, enfim, a análise, né, desses requisitos aí dos esquemas de metadados. Bom, e aí, só retomando, né, o objetivo desse artigo foi propor um modelo conceitual para esquemas de metadados FAIR. E aí, por que o modelo conceitual, né? O modelo conceitual ele facilita ali visualizar as relações, né, entre esses conceitos que a gente tem nesse domínio, né, esses conceitos que compõem ali esses esquemas de metadados, conforme os princípios FAIR. Então, primeiro a gente fez a análise de requisitos, né, identificou ali o que são os princípios FAIR aplicados a esquemas de metadados, e depois a gente criou esse modelo conceitual para criar uma visualização, para facilitar para as comunidades, né, esse entendimento do que são esses conceitos, como que eles se relacionam, né. E aí a linguagem que a gente escolheu para fazer
para criar esse modelo foi o OntoML, que é uma linguagem, né, para ontologias de alto nível. Ela é baseada em UFO, né, que foi desenvolvida pelo professor Giancarlo, que é o chefe do departamento lá em Twente, onde eu faço o doutorado, né, e ela tem permite, né, uma representação muito detalhada dos conceitos ali, das especificidades de domínio, e por isso que a gente adotou como linguagem aí para criar esse modelo conceitual, né. Bom, e aí, como objetivos específicos, né, a gente fez uma reinterpretação, então, dos princípios FAIR para esse contexto específico de modelagem de esquemas de metadados, né, identificando ali os requisitos estruturais, semânticos, né, enfim, relacionados aos princípios FAIR nesse contexto, e fornecer um modelo ontológico claro também, que represente ali os principais auxiliar as comunidades de prática, tanto as que não têm esquemas de metadados, né, desenvolvidos, mas também as que já têm esquemas publicados, né, a aplicar os princípios FAIR ali nesses esquemas de metadados, né. Então, a proposta desse artigo não é fazer uma avaliação de qualidade dos esquemas de metadados, né. Quando a gente faz uma proposta lá de avaliação de fairness, é para exatamente ajudar as comunidades a entender em qual nível, né, os esquemas que elas publicam já atendem aos princípios FAIR e quais são os princípios que, enfim, ou subprincípios ali que não foram aplicados ainda aos esquemas e como melhorar isso, né. Então, o artigo ele tem, esse é um dos objetivos, né. Então, não fazer julgamentos de qualidade, mas auxiliar as comunidades a aplicar os princípios FAIR ali nos esquemas de metadados que elas já gerenciam, né, que elas já fazem a curadoria. E viabilizar essas avaliações, né, como eu disse, para que a gente consiga entender quais são os pontos fracos ali, o que não foi atendido desses princípios e aplicar para, enfim, atender essas conformidades dos princípios FAIR, né. E aí, diferente de outros modelos, né, a gente tem modelos muito complexos, assim, para avaliação de fairness, né, e fica praticamente impossível atender a todos os requisitos, né, que essas avaliações de fairness determinam, né. Esses pitfalls, né, essas falhas, né, na aplicação dos princípios, consigam corrigir esses modelos para que a fairness, né, desses modelos melhore. Então, a ideia era propor, de fato, um modelo simples para que seja tangível, né, que as comunidades de prática consigam, de fato, aplicar isso, né. E, obviamente, responder essa pergunta, né, como que os princípios FAIR se aplicam a esquemas de metadados. Então, essa pergunta, ela meio que já foi respondida em relação a ontologias, né, mas, como eu disse, para esquemas de metadados, a gente ainda não tinha isso na literatura, né. Bom, aqui só uma apresentação rápida, né, do que é essa linguagem que a gente utilizou para fazer essa modelagem. A linguagem OntoML, né, que é uma linguagem para modelagem de ontologias baseada em UML, e ela tem uma série de restrições a estereótipos, né. Os estereótipos em OntoML são super importantes para representar essas definições ali de conceitos, de atributos, né, os diferentes tipos de entidades que a gente tem na modelagem de ontologias, né. Bom, OntoML é uma linguagem relativamente complexa, né, de se aplicar. Então, a gente vê que muitas das comunidades de metadados, eles nem utilizam, né, OntoML para criar modelos conceituais para esquemas de metadados, né, geralmente utilizam o ML puro, mas aqui a gente não está propondo um modelo conceitual de um esquema de metadados, né, a gente está propondo um modelo de alto nível para criar, definir ali o que são os conceitos, né, que compõem esquemas de metadados FAIR, né, então um modelo genérico, um modelo de alto nível, e aí por isso que a gente adotou OntoML, né, mas depois a gente vai ver, quando a gente vai tratando, né, é um pouco confuso, porque aqui a gente tem um modelo conceitual no artigo que descreve todos esses componentes de um esquema de metadados FAIR, né, mas a gente vai ver que o modelo conceitual também é um componente de tenha um modelo conceitual desse esquema também, mas aí são níveis diferentes, né? Aqui é um modelo de alto nível e quando a gente estiver tratando lá mais para frente desse outro modelo conceitual, né? É um modelo de baixo nível para representar o domínio, enfim, a gente vai entender um pouco mais para frente essas diferenças, né?
E aí, como eu disse, né, como a gente está lidando, né, com essa modelagem conceitual em alto nível, né, a gente precisava de uma linguagem que fosse capaz, né, de representar com precisão os conceitos desse domínio, né, que são conceitos muito abstratos e, olha, foi um processo bem difícil mesmo chegar a um consenso, né, com todos esses pesquisadores, né, com todos esses autores do artigo, foi muito difícil chegar a esse consenso porque é um domínio muito complexo, muito abstrato, muito subjetivo, né, diferentes grupos, diferentes comunidades têm visões diferentes também sobre a aplicação dos princípios FAIR, né? Mas aí a gente tentou consolidar isso com o ONTO-ML para reduzir um pouco das ambiguidades, né? Ainda que agora, né, depois que o modelo foi publicado, já vi algumas necessidades de melhorias, né? Então pode ser que nos próximos anos a gente publique uma nova versão desse modelo conceitual, né? Bom, e o ONTO-ML, como eu disse, tem muita conexão com a UFO, né? Que é a Unified Foundational Ontology, foi criada pelo professor Giancarlo, e que vai ser a base ali da lógica, né, que fundamenta o ONTO-ML. Então, vai ser a base para a criação desses estereótipos, né, os principais estereótipos ali de ONTO-ML, que vai ser kind, subkind, role, face, mixin, relator, quality. Tem outros agora também, né, mas basicamente kind, subkind vão representar as classes e subclasses ali dentro do modelo. O role vai ser uma função, né, que aquele agente, aquela entidade desempenha em determinado momento. A fase ela vai estar relacionada a um aspecto temporal, né, então, outros comportamentos, o mixing, que vai combinar diferentes características, diferentes tipos de estereótipo, né, em uma mesma entidade. O relator vai expressar as relações ali entre as entidades, e quality vai ser para descrever, bom, algumas características, né, dessas entidades, mas a gente não precisa entender, né, todos esses estereótipos de ONTO-ML para a gente conseguir compreender esse modelo conceitual que a gente propõe no artigo, né. Mas, enfim, para quem trabalha com ontologias, com modelagem ontológica, é importante ter entendimento disso, né, vai conseguir ter uma outra visão também sobre esse modelo que é proposto. Bom, e aí, o método, né, como que a gente chegou nesse modelo conceitual? Bom, como eu disse, a gente teve uma série de discussões, né, dentro do contexto do GoFair, na equipe, né, que desenvolve o OMSCOR, que é um esquema de metadados que a gente desenvolveu para descrever dados de comercialização agrícola, né, também no desenvolvimento do PPI, que é um vocabulário para descrição de interações planta-polinizador, também foi liderado por gente aqui do Brasil, né, por gente aqui dos nossos grupos de pesquisa, e o World Fair, que foi liderado pela Débora, né, uma iniciativa super importante. A Débora liderou o eixo de agricultura, né, ela pode falar um pouco depois disso também, e a gente teve várias discussões, né, dentro desse contexto do World Fair, sobre o fairness desses esquemas de metadados, né, sobre a qualidade dos esquemas de metadados que a gente estava lidando, né. Então, todos esses encontros, eles foram fundamentais para a gente conseguir entender o que é esse domínio, né, o que é fairness, entendendo a partir dessas experiências, dessas diferentes comunidades, o que elas consideravam como esquemas de metadados fair. Então, essa análise de domínio, ela contou, né, com esses feedbacks, com essas interações com as diferentes comunidades de prática, mas a gente teve um apoio muito forte da literatura também, né? Então, existe uma literatura muito forte já sobre esquemas de metadados, né? Não diretamente esquemas de metadados FAIR, mas esses conceitos, né, que são sugeridos ali na literatura, eles casam muito bem, apesar de não ser explícito, isso não está declarado ali, com os princípios FAIR em si, né? Então, esse conjunto de normas ISO, né, 11179, acho que ela já tem 9 partes hoje, né? Eles têm um conjunto muito detalhado, né, de requisitos para a modelagem de esquemas de metadados, né? E aí, nesse modelo, a gente incorpora principalmente a parte para a especificação semântica de esquemas de metadados, né? E a Marcia Leizeng, né, uma professora, se não me engano, da Universidade de Kent, nos Estados Unidos, tem uma literatura, assim, muito complexa, né, muito abrangente sobre esquemas de metadados, né? Então, a gente incorporou muitos desses conceitos que são apresentados por ela também
nesse livro, né, que já está, acho que na 6ª edição, que é um livro que tem o nome Metadata, né, um livro muito bom para entender esquemas de metadados, e tem outras publicações, outros artigos também dela, né, que foram levados em consideração para entender esses requisitos fundamentais de esquemas de metadados, né. E aí, depois disso, a gente fez a definição desses requisitos, né, com base nessas interações, nesses workshops, né, com esses diferentes grupos, e com base nesses conceitos que a gente localizou na literatura também, né. E aí tem uma tabela aqui, deixa eu mostrar rapidamente para vocês, a gente não vai entrar em detalhes, né, mas essa tabela, ela aqui, ela tem aqui essa reinterpretação dos princípios FAIR, né? Então, aqui na primeira coluna, a gente tem os princípios FAIR, os originais, né? E aqui a gente tem esse princípio reinterpretado, né? E aí, essas definições, essa explicação, né? Elas foram definidas bem direcionadas a esquemas de metadados, né? Então, se a gente pegar lá a definição dos princípios FAIR, a gente vai ver que tem muita coisa em comum, né? Mas elas restringem, né? A esquemas de metadados. Então, não tem aquelas sentenças, né, ou aquelas recomendações mais gerais, né, para dados, para metadados, elas não foram incorporadas aqui, né? Elas focam mesmo nos esquemas de metadados e nos elementos que são importantes para a definição desses esquemas, né? Então, depois de fazer essa análise de domínio da literatura, a gente criou, né, esse refinamento dos princípios FAIR, que são os requisitos, então, para desenvolver, né, são 14 princípios refinados, né, que incorporam esses diferentes requisitos, então, para criar esses esquemas de metadados FAIR, né. Bom, só que, todo modelo precisa ser validado, né, e aí a maneira, né, como que a gente encontrou de validar a aplicação desse modelo foi propor um esquema para avaliação de fairness de esquemas de metadados. A gente vai, se der tempo, a gente vai fazer um exercício também de avaliar aqui a fairness, né, de um esquema de metadados, para orientar de fato, né, para ver se de fato esses conceitos que a gente está apresentando aqui, eles são aplicáveis na prática, né. Bom, esse aqui é o modelo conceitual que a gente tem, né, para esses esquemas de metadados fair. Muita coisa a gente não vai falar, né, de todos eles agora, mas a gente vai quebrar partes desse modelo ao longo dessa apresentação, mas essa é a visão geral que a gente tem. Então, os componentes, né, de um esquema de metadados FAIR estão compreendidos aqui dentro desse modelo, né, e essa aqui é a visualização, né, esse aqui é o estilo, né, de formatação daquela linguagem lá de ontologias no UML que eu falei com vocês, né. Então, ela usa esses recursos de cor e as tags aqui indicando cada tipo, né, de entidade que a gente tem dentro desse modelo. Bom, então agora a gente começa a falar desses aspectos, né, de maneira um pouco mais tangível do que são esses componentes de esquema de metadados FAIR. Bom, o primeiro componente aqui que a gente vê é o componente de autoridade, né. A autoridade, ela vai ser uma entidade, então por isso que a gente vê aqui que ela pode ser do tipo organização ou pessoa, né, ou pode ser uma combinação dos dois. Normalmente, uma organização, ela tem pessoas, né? E, então, a autoridade, ela vai ter responsabilidade por todo o ciclo de vida do esquema de metadados. Então, essa autoridade, né, essa entidade que cria, que desenvolve o esquema de metadados, que vai ser responsável por manter o backup desse esquema, né, em um repositório seguro, por fazer todas as modificações, então, adicionar novos termos, remover termos, né, isso tudo vai ser responsabilidade dessa autoridade do esquema, da autoridade, né? Porque se a gente não tiver isso, vira uma bagunça. Então, qualquer um pode ir lá e fazer modificação no esquema, e aí ele perde aquela característica de padronização dos dados. Então, por isso que o papel da autoridade é super importante para avaliar, né, essas sugestões e definir se elas vão ser adotadas ou não, né, no esquema de metadados. É a autoridade que é responsável por fazer o registro desse esquema de metadados, né? Quando a gente fala de registro, a gente está falando de criar uma descrição desse esquema de metadados para vários propósitos, né? Para que ele seja mais facilmente localizado na web, quando as comunidades estão pesquisando ali por esquemas de metadados para reutilizar, mas também para que seja possível indexar esse esquema de metadados em plataformas de vocabulários controlados, né? Então, a gente tem os portais de ontologias que não são,
direcionados, né, não incorporam diretamente esquemas de metadados, mas se a gente tem uma serialização ali em RDF, a gente consegue incorporar o esquema, né, na maioria desses portais, mas a gente tem outros, né, a gente tem o site de esquemas de metadados, né, do DCC, que é o Digital Curation Center, que fica em Londres, né, e eles têm uma listagem ali de esquemas de metadados, né, então a gente precisa ter esse registro, eles escrevendo, né? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, né, de um desses registros, né, que descrevem esses esquemas de metadados, mas isso precisa ser fornecido pela autoridade, porque ela que vai dizer quem são os criadores daquele esquema, qual que é o nome oficial do esquema, quais são os direitos, a licença de uso, né? Enfim, então a autoridade precisa, né? Ela é responsável por criar esse registro, né, do esquema de metadados. A gente vai ver depois aí como que é esse registro, né? Enfim, então é essencial que a autoridade ela esteja também declarada ali. Quando eu acesso a página do esquema de metadados, tem que estar claro para mim quem que é essa autoridade, como que eu entro em contato, né, se eu quiser sugerir uma modificação ali no esquema de metadados. Então, isso tudo tem que estar claro, né? Tem que estar muito claro ali na documentação do esquema. Outro conceito fundamental que a gente tem dentro desse modelo, né, é o conceito de landing page, que nada mais é do que o site onde esse esquema de metadados está publicado, né? É a página principal onde eu vou encontrar todas as informações relevantes ali sobre esse esquema de metadados, sobre como que eu utilizo, quais são as restrições, né? Quais são as cardinalidades, quais são os tipos de dados, tudo isso tem que estar muito claro ali na landing page, né? Então, ela vai ser, de fato, um instrumento que consolida a existência física, né, desse esquema de metadados. Então, a gente sabe que o esquema de metadados ele é um modelo conceitual, mas a concretização, né, a tangibilização desse modelo conceitual se dá a partir dessa landing page. Então, é ali que as pessoas acessam e conseguem encontrar, então, todas as informações ali sobre esses esquemas de metadados. Bom, e aí em relação aos protocolos, aqui a gente já entra mais no FAIR, né? A gente, lá nos princípios FAIR, para acessibilidade, a gente tem algumas recomendações, né, de utilizar padrões abertos, né, para acesso a dados. Então, tem um outro formato lá, um outro protocolo recomendado lá no artigo, mas ele nem é muito utilizado hoje em dia porque não tem conformidade de segurança. Então, o ideal é que a gente utilize sempre HTTPS, né, porque, enfim, é um protocolo de transferência de dados seguro, né. Então, para o nosso site ali, para a nossa página do esquema de metadados, o ideal é utilizar um protocolo como esse, né. E o conteúdo ele tem que ser negociável. Então, olha só, como eu disse, né, a gente vai ter diferentes tipos de agente acessando ali a página do esquema de metadados. A gente vai ter humanos, e aí, quando eu tenho humanos acessando, eu preciso de uma página estruturada. Automatizado acessando, para ele, a página HTML não serve para nada, né? Ele precisa de acessar o modelo em um formato conforme o agente está acessando. Então, e aí a maioria, a gente vai ver depois, daqui a pouco, as ferramentas para gerenciamento de namespace, né? A maioria dessas ferramentas, ela já permite que você trabalhe com esse conteúdo negociável. Então, o request, né, que está sendo feito de acesso a essa página, ele vem de um robô. Então, ele já vai ser direcionado automaticamente para a versão RDF do esquema, né, de metadados, né? Quem está acessando é um usuário a partir de um browser, né, a partir de um navegador. Então, pronto, ele vai acessar a página HTML. E tudo isso a partir do mesmo link, né? Então, a gente vai ter só um link ali, só uma URL para o esquema, e ela vai cumprir esses dois papéis. Ou, a alternativa é a gente ter também duas URLs separadas, né? Eu posso ter uma URL para o esquema em RDF e uma URL para o esquema ali, para aquela visualização em HTML. Então, essa é uma prática comum também. Aqui tem um exemplo, o OnScore é esse esquema de metadados, né, que a gente desenvolveu, e deixa eu mostrar para vocês a landing page dele, né. Olha só, essa é a landing page, é bem básica, né. Aqui, isso aqui é o registro, né, que eu falei com vocês, que descreve aí o esquema de metadados. Então, depois eu vou mostrar mais para frente, esse registro ele está todo formatado também em JSON-LD, né? Então, quando um agente automatizado acessa essa página, ele consegue, enfim, fazer inferências, né,
a partir desse esquema que está invisível aqui, a gente não consegue ver esse JSON-LD, mas ele está embutido nessa página, né? Porque a gente tem todos os dados que descrevem, né? Quem criou esse esquema de metadados, uma descrição básica, controle de versão, enfim, todos os metadados que a gente propõe, né? Que são necessários para criar uma descrição desse esquema para atender aos princípios FAIR, né? Então, aqui a gente tem as principais informações, a gente tem, enfim, citação recomendada, né, como acreditar esse esquema, já que a licença, né, de uso é CC BY, precisa, né, enfim, dar os créditos aos autores. Aqui a gente já tem a recomendação da citação também, né, para facilitar para as comunidades. Aqui a gente tem um sumário, né, de, enfim, todos os conteúdos dessa documentação, lembrando que isso aqui é a página em HTML, então, quando o usuário humano acessa, né, ele vê isso aqui. Só que quando as máquinas acessam, elas vão acessar essa outra URL aqui, né? Que é basicamente o esquema em RDF. Então, a gente vai ver depois também essa configuração, né? A gente usa o W3ID para criar esse namespace, para fazer a gestão desse namespace, é uma tecnologia da W3C, né? E aí, a gente tem essa configuração lá, um script, né, no GitHub, para quando a gente tem agentes automatizados, eles acessem essa versão em RDF do modelo e não a página em HTML que foi criada para humanos, né? Então, aqui, se vocês navegarem, a gente tem... aí a gente vai ter duas versões diferentes também desse esquema, né? A gente tem uma versão simples, que é a versão... utilizando esse esquema de metadados. Eu vou conseguir utilizando essa versão simples do esquema, né? Que é esse Simple Alms Core. Agora, se eu quiser trabalhar com RDF, com Web Semântica, a gente tem o Alms Core, o Extended Alms Core, né? Essas duas versões do modelo, né? Exatamente porque as diferenças, né, de especificação de sintaxe para cada campo aqui dentro do esquema de metadados, elas mudam conforme a natureza de uso. Então, se eu estou utilizando só, se eu estou criando uma planilha, né, no formato CSV, eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, termos de uma ontologia para fazer o preenchimento ali. Até posso, né, colocar uma URL lá do conceito, mas eu não avanço mais do que isso, né? Aqui nesse modelo a gente já consegue ter uma modelagem formal, né, em RDF, e a gente consegue fazer algumas inferências automatizadas, né? Então, são propostas diferentes, né? E aí os valores... Essa foi a maneira que a gente adotou para aplicar os princípios FAIR, né, para criar essa versão acionável por máquinas também nesse esquema de metadados, né? E aí, esse esquema, como a gente estava desenvolvendo do zero, né, e ele foi criado durante esse processo também, né, essas discussões para criar esse modelo para esquema de metadados FAIR, ele já foi desenvolvido aplicando todos esses princípios, todos esses requisitos, né, que a gente, enfim, levantou ao longo desses 3 anos de estudo, de pesquisa, né. Aí a gente vai ver no final que, lá na avaliação de fairness, né, como que ele se adequou, né, a todos esses requisitos, todas as conformidades ali que foram propostas nesse modelo, né. Aí isso aqui é o registro de metadados, que eu acabei de mostrar para vocês, fica lá no topo, né, da landing page. E aí, como eu disse, o registro de metadados, ele precisa ser formatado. Além da gente ver aquela descrição bonitinha ali em HTML, né, dos usuários humanos, a gente precisa embutir essa descrição que seja acessível por máquinas também. E aí, uma das maneiras, uma das ferramentas que a gente tem para ver se um esquema de metadados é acessível, acionável por máquinas, né, um esquema que está ali dentro do site, é essa ferramenta do Google para análise de dados estruturados, né. Então, o que essa ferramenta faz? Ela vai pegar aquela URL, né, ou o código que você insere daquele site e vai procurar dados estruturados, né, metadados estruturados dentro daquele site. Então, se JSON-LD. Então, se ele encontrar um registro ali em JSON-LD, ele vai mostrar uma mensagem aqui que ele conseguiu encontrar dados estruturados ali, né, que são acionáveis, e vai gerar uma visualização também daquele site, né? E se não tem dados estruturados, ele simplesmente não vai acusar nada, né? Então, olha só. Aqui a gente vê que esse esquema de metadados, ele tem um registro, né, que descreve as principais qualidades, né, as principais características desse esquema para humanos, e aí quando a gente faz o teste aqui,
Deixa eu cancelar porque eu peguei o link errado. Deixa eu pegar o link de namespace aqui. Às vezes demora um pouquinho para processar. Olha só. Aí apareceu essa mensagem, né? Um item válido detectado. E se a gente clicar aqui para ver a página testada, a gente vai ver o HTML, aí a gente já vê aqui algumas tags. A gente vai conseguir ver o JSON ID. Mas eu vou mostrar para vocês depois lá no GitHub. Então, ele conseguiu reconhecer esses metadados estruturados, né, esse registro, e aí, quando a gente vê aqui, na captura de tela, a gente consegue ver que ele processou, né, esse site, então, é um site válido, então tem um registro de metadados. Um outro esquema, vamos pegar o I, mas eu acho que ele não tem. Vamos pegar esse namespace aqui, desse esquema de metadados da FAO. Testar, ver se eles têm metadados acessíveis, acionáveis por máquina. Aí, olha só, essa URL não está disponível para o Google, né? Então, isso pode ser uma configuração interna deles, né? Eu vou mostrar lá como que a gente fez no AlmScore, né? Que não permite que as máquinas acessem uma versão, nem sei se, acho que eles devem ter uma versão IRDF, mas isso não está indexado, né? Então, é um problema. Então, quando a máquina ela tenta acessar, ela simplesmente não consegue, né? Enquanto só uma página ali em HTML ou enquanto um documento lá que proíbe, né, que robôs acessem essa página, e aí isso não é, para a gente isso não é fair, né? O esquema de metadados, essas configurações, né? E no caso do AlmScore, deixa eu mostrar aqui como que a gente fez essa configuração. Obviamente, há muitas formas, né, de configurar os sites, né? A gente usa Markdown aqui, né, mas poderia ser HTML, enfim, a linguagem não importa, né? O que importa é que a gente consiga atender a todos esses requisitos básicos, né, para que o esquema seja fair. Então, aquela página que a gente vê aqui, né, em HTML, o back-end dela está aqui no GitHub, né? Então, é tudo gratuito, a gente não teve que pagar, enfim, para usar nenhuma dessas ferramentas, né? E aí, se a gente vê o código aqui, primeiro a gente vê que tem uma série de tags, né, para otimização SEO, que é importante também para a parte de findability, né, do FAIR. E além dessas tags, né, a gente tem esse comando aqui, né, para robôs. Então, olha só, robôs index e follow, né? Basicamente, a gente está falando para os robôs indexarem essa página, né, e seguir indexando todos os links, todas as URLs que a gente tem dentro dessa página. Então, todos aqueles elementos de metadados, né, que tem uma URL específica, redireciona para cada um desses termos, elas vão ser indexadas pelos robôs também, né? E além disso, a gente vai ter lá no final, a gente tem um JSON LT, que vai ter as diferentes, né, repete esses metadados, mas de maneira acionável por máquina, né? Então, o JSON LT é um modelo de web semântica, então a gente repete todos aqueles metadados que aparecem aqui, né, em HTML, a gente repete só que numa serialização acionável por máquina. Então, a gente tem versão, data de modificação e tudo utilizando o schema.org, né, que é um esquema de metadados muito utilizado, né, para essas descrições de dados mais genéricos. E a gente tem um cadastro uma versão do esquema em Turtle, né, que é um dos formatos lá para RDF, a gente tem uma versão em JSON LT, a gente tem uma versão em Plant UML, que é para gerar modelos conceituais em UML, né, e aí a máquina ela consegue, né, acessar então essas diferentes versões a partir de um request que a gente faz quando a gente estiver, enfim, desenvolvendo a aplicação, né. Então, essas versões, elas são versões legíveis por máquina, né. E aqui também as regras de acessibilidade, né? Então, esse esquema ele pode ser acessado
gratuitamente, né? Então, essa é uma das maneiras, né? Então, por isso que quando a gente faz aquele teste lá de pesquisa aprimorada do Google, a gente consegue ter um resultado positivo, porque no back-end a gente fez todas essas configurações, né, do registro de metadados para facilitar que ele seja encontrado na web, né? Então, na prática, essa é uma das formas, né, que a gente aplica, enfim, que a gente constrói um registro de metadados legível por máquina também, né? Então, ele não aparece essa coisa feia, né, aquele registro em JSON-LD aqui, se a gente vier até o final da página, né? Mas a gente deixou um alerta aqui, né, falando que a gente tem esses metadados, né, que estão incorporados, que eles estão disponíveis em JSON-LD também, né? Bom, isso só para informar para os usuários humanos que acessam a página que tem metadados acessíveis por máquina aqui também, né? Mas não é necessário, as máquinas conseguem acessar independentemente dessa informação que a gente colocou ali, né? Então, o registro de metadados ele vai ser super importante, né? A gente precisa trabalhar, então, colocar ele na landing page, esse registro tanto em HTML quanto em formato legível e acionável por máquina, né? E aí a gente chega no conceito de esquema de metadados em si, né? Que é provavelmente um dos conceitos mais difíceis, né? De se definir, porque ele vai ter relação com tudo isso, né? Com todos esses conceitos que a gente está vendo. Então, a landing page, como eu disse, ela vai ser essa manifestação física, né? Onde o esquema de metadados ele vai estar, enfim, representado, vai estar disponível. Na landing page, a gente tem o registro de metadados que descreve, né, esse esquema de metadados, e o esquema de metadados em si, ele tem uma relação com diversos outros conceitos, né? Ele é composto por elementos de metadados, né? Esses elementos de metadados, por sua vez, são classificados, né, em classes ou propriedades, e aí classes e propriedades têm atributos diferentes, né? E as classes, elas se relacionam com as propriedades a partir de domínios e ranges, né? E aí a gente tem uma subclassificação também para propriedades, né? Propriedade de objeto e propriedade de dados. Então, vai ficando cada vez mais complexo, né? Essa definição dos conceitos dentro dos esquemas de metadados, né? E aí tem outros componentes fundamentais. A gente vai ter o modelo conceitual, que eu falei com vocês, né? Que a gente vai ver mais adiante, que é um modelo que representa todas as relações ali do esquema de metadados em si, e as serializações são acionáveis por máquina, né? Então, as versões em RDF, enfim, em outras linguagens, que não seja só uma lista ali em HTML para humanos, né? Então, o esquema de metadados ele vai ter todos esses componentes, né? E um outro super importante é a versão. Então, diferentes versões do esquema de metadados, elas têm que ser registradas. Algumas comunidades de prática até adotam criar URLs diferentes, né, para as diferentes versões do esquema de metadados, para facilitar esse acesso e comparar também as modificações entre uma versão e outra, né? Bom, aqui a gente vai se aprofundar, então, nesses componentes, né? Esses aqui são os componentes mais genéricos, né, relacionados à publicação do esquema em si, e agora a gente vai ver esses componentes que são o backbone, né, ou os conceitos fundamentais ali dos esquemas. Falei com vocês lá no início, né? Os esquemas de metadados vão adotar essa definição, né? Dos conceitos ali como classe ou propriedade, e aí vem lá da abordagem ontológica também, né? As classes vão representar os tipos de entidades, né? Ou categorias no mundo real, que podem ser representadas como modelo. Então, se a gente pensar lá no Bcat, por exemplo, a gente vai ter uma classe dataset, né? E essa classe exatamente vai representar essa entidade que existe no mundo real, que se chama dataset, né? E aí, dentro dessa classe, a gente vai ter diversas propriedades que permitem descrever o que é um dataset, né? Então, as propriedades, elas vão complementar ali a descrição daquela coisa, né, que está sendo, enfim, representada a partir daquele esquema de metadados, né? Poderia ser uma pessoa, poderia ser um local, aqui nada muito diferente das ontologias, né? E em relação às propriedades, são os atributos ou relações entre essas classes, né? Então, a gente pode ter creator, ou nesse caso aqui, author, né? Eu acho que é do esquema.org. Data de publicação, enfim, todos aqueles atributos, né, que a gente está acostumado a lidar quando a gente está preenchendo ali o registro de metadados, né? E aí, o conceito de domain range, né, ele é um pouco polêmico nas comunidades de metadados, porque a maioria não adota, né, essas definições, e agora muitas comunidades que querem, né, criar versões em RDF dos modelos,
se não tem isso aqui definido, não tem como fazer, né? Porque essa é o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma modelagem formal ali do esquema de metadados. E aí, o Dublin Core, agora, ele tem essa definição de domain range, né? Então, em termos simples, né, o domain vai especificar a qual classe essa propriedade se aplica. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade ali dentro do meu esquema de metadados que se chama pessoa, né, nome vai ser uma propriedade exclusiva de pessoa. Então, tudo que tem um nome vai ser uma pessoa. Então, aquela regra, aquela inferência ontológica, né? E no caso do range, vai ser o tipo de valor esperado para aquela propriedade. Então, se é data, o range vai ser um range do tipo data. E aí a gente vai especificar qual é o formato de data também, se é ISO, se é o formato do XSD, né, que é do XML, enfim. Então, o range vai ser para isso. E aí, quando a gente tem uma propriedade de objeto, né, o range, o valor esperado para uma propriedade desse tipo, vai ser uma outra classe. Então, a gente vai ter uma outra classe que está ali dentro do próprio esquema de metadados, né? Isso é mais comum em ontologias, mas a gente tem visto isso aparecer cada vez mais nos esquemas de metadados que têm adotado padrões de web semântica, né? Então, o range ele vai ser desses dois tipos, né? Então, nas data properties vai ser um primitive data type, então pode ser uma string, pode ser uma URL, pode ser uma data, pode ser um integer, né? Um número inteiro, pode ser um número decimal. E no caso das propriedades do tipo de objeto, sempre vai ser uma classe de uma ontologia ou de um esquema de metadados, né? Então, esse é um aspecto fundamental, né? Definir os domain ranges, né? Entre as classes e as propriedades, para a gente conseguir começar a definir esse modelo formal em web semântica para esquemas de metadados também. Então, como eu disse, né? Eles vão permitir que a gente crie essas descrições formais, né? E aí, no caso, né? Uma outra questão importante aqui. Esses vamos supor, né? A gente tem uma lista lá com as definições dos termos e a gente tem um formato lá em RDF, em JSON-LD, enfim, vários formatos, né? Legíveis por máquina também. E aí, quando a gente desenvolve esse formato legível por máquina, todas aquelas restrições de cardinalidade, tipos de dados que são expressas ali, né? Em HTML, elas têm que ser traduzidas para a linguagem que a gente está adotando para criar essa serialização. Então, se é RDF, a gente vai ver todas as propriedades que a gente usa lá para especificar os data types, né, para aquela determinada propriedade. Bom, e aí a semântica dos elementos é um pouco complexa também, né, porque a gente não tem um conceito, essa parte do modelo, né, desse artigo é o único conceito que aparece ali nas seções que não está diretamente representado dentro daquele modelo, porque é um conceito muito abstrato, né? A semântica ela vai ser concretizada nos esquemas de metadados a partir do nome, que é aquela label que a gente vai utilizar ali para os campos, né? Da definição que a gente apresenta, uma definição quase como de glossário, né? E o escopo, né? Então, quais classes que aquela determinada propriedade se aplica, quais os tipos de dados esperados, né? Que vão influenciar na semântica também, né? Eles estão mais, o tipo de dados está mais relacionado à sintaxe dos dados em si, mas ele vai afetar a semântica também. Então, a semântica dos elementos de metadados, ela se manifesta a partir desses elementos. Cada comunidade acaba adotando suas próprias regras para criar os nomes ali dos termos de metadados, as definições, e muitas vezes, quando você analisa esquemas de metadados de comunidades diferentes, a gente vê que isso muda muito, né? Então, o Dublin Core adota uma terminologia ali nas definições dos elementos de metadados. Aí, quando a gente vai para o Darwin Core, essa terminologia é diferente, né? A maneira, até a linguagem, né? Os tempos verbais que são utilizados, isso muda, né? E aí existe um conjunto, né? Como eu disse para vocês, de normas da ISO que padronizam isso. Então, como que eu crio nomes, né, para os elementos de metadados? Isso vai estar compreendido, se não me engano, na parte 4, né? E a parte 5 vai ser de definições. Então, o que eu posso ter, o que é um exemplo de uma boa definição de um elemento de metadados e o que é um exemplo de uma definição ruim, né? Então, a gente adotou, né, a gente recomenda nesse artigo fortemente, né, adotar essas normas para criar os nomes e as definições de esquemas de metadados, porque é, de fato, o recurso mais robusto que a gente tem na literatura para determinar o que são esses requisitos, né, de qualidade das definições semânticas, né, dos elementos de metadados e dos nomes. Então,
o ideal é adotar um padrão como esse para que a gente não tenha essa salada de frutas, né, aí nas regras para criar os nomes e as definições de esquemas de metadados, né? E aí, a não aplicação de padrões, assim, né, vai resultar em a gente ter esquemas de metadados que o nome ali do elemento é uma sigla que, muitas vezes, fora daquela comunidade ali de prática que usa aquele esquema, que desenvolveu o esquema, essa sigla não vai ser conhecida. Então, não é um nome eficaz para aquele elemento de metadados, né? E aí, tudo isso, né, de evitar siglas que são pouco conhecidas, evitar palavras desnecessárias, tudo isso vai estar lá nessas diretrizes, né, dessa norma ISO, para criar esses nomes, né, para termos de metadados, e para as definições também, tipo, não usar sentenças negativas, né, tipo, você não pode utilizar esse conceito, né, esse elemento de metadados para descrever isso, isso e isso, né, mas ser mais objetivo, dizer, ir direto ao ponto, dizer especificamente para que aquele campo ali é utilizado, né, então, todas essa lista de requisitos, essa parte de representação da semântica dentro do modelo para criar esses nomes, definições, que ela seja utilizada, né, então, a gente, no artigo, tem uma lista também ali desses princípios da ISO, né, que são de maneira bem sucinta, né, que são utilizados, mas é uma norma, de fato, muito útil para esse tipo de descrição. Bom, a serialização para máquinas, né, não tem muito o que dizer. A gente tem poucos formatos, né, para a web semântica, e RDF e OWL vão ser utilizados na maioria das vezes. O RDF para metadados é mais utilizado, mas é possível também definir os esquemas em OWL, né? Apesar de ser pouco utilizado, de ser um modelo mais complexo também, é possível, né? A gente fez no World Fair, a gente fez esse exercício de criar uma versão em OWL de um esquema de metadados, né? Então, é possível também fazer, mas a maioria das aplicações vão precisar do esquema em RDF, né? Então, a maioria das comunidades acaba adotando esse modelo em relação à serialização, né? A gente pode ter em RDF em vários formatos, em XML, em Turtle, em JSON-LD, mas a serialização, como eu disse, que está sendo preferida, né, das aplicações é o JSON-LD, exatamente por ser uma serialização mais leve, né? Então, no início, a maioria dos esquemas adotava o RDF XML, né? E agora a gente está vendo uma migração para o JSON-LD. Isso também não impede, né, da gente ter diferentes serializações ali. Eu posso ter meu esquema, disponibilizar o esquema em RDF XML, em JSON-LD, em quantos formatos eu quiser, porque aí eu vou conseguir atender as diferentes necessidades de uso também. Mas aí, nesse caso, né, nessas recomendações de FAIR, né, para esquemas de metadados, não vale mais eu ter só aquela página bonitinha lá em HTML do esquema de metadados, né? A gente precisa ter também essas definições legíveis por máquinas, né? E boa parte dos esquemas de metadados não tem essas versões em RDF, né? O próprio Darwin Core, que a gente trabalha bastante, né? Eles têm um grupo que está desenvolvendo, né, esse modelo em RDF, mas ainda não tem. Esse é uma das limitações que eles, inclusive, eles apontam isso lá. Então, aqui só recomendações de boas práticas, né? Obviamente, essa serialização, né, legível por máquina, ela tem que estar disponível ali no site, né, na landing page do esquema de metadados. Então, o link, né, para acessar esse recurso, ele tem que estar ali. Por mais que o recurso não esteja armazenado diretamente, né, pode ser que eu coloquei uma outra página, né, um outro link, essa versão em RDF, mas ele tem que estar ali, lá naqueles metadados, né, que são legíveis por máquina, eu tenho que informar onde que essa versão, né, que é Machine Actionable, está disponível. E aí, como eu disse, uma das opções é esse conteúdo negociável, né? Então, se é um humano que está acessando, ele vai para a página em HTML, se é uma máquina, ele vai ser direcionado ali para a página onde está, enfim, serializado aquele esquema como persistentes, né? E aí, quando a gente trata de esquema de metadados, esse problema ele aparece. Um identificador persistente que vai agir como namespace, né, do esquema de metadados. Então, o namespace, basicamente, ele nada mais é do que uma URL que vai ter todos aqueles elementos de metadados registrados dentro dessa URL. E aí eu crio, né, meio que subdiretórios ali, então, dentro desse namespace, para representar cada um daqueles termos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo, fica mais fácil, né?
A gente avaliou vários, né, desses serviços para URIs, a gente também não tem muitos disponíveis, né? A gente tem os serviços que são criados pelas próprias instituições, no caso do PPI, né, que esse vocabulário foi desenvolvido pela Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, eles utilizam uma URI que foi desenvolvida ali pela própria, e que é mantida, né, pela própria instituição, mas tem esses outros serviços, né, genéricos, o Perl, provavelmente é o mais conhecido, o Dublin Core utiliza o Perl, né, várias ontologias utilizam também, a gente fez vários testes, um serviço que está muito instável, né, a Internet Archive, que é quem mantém o Perl, né, estava com vários problemas, e a gente tentou, inclusive quando a gente estava desenvolvendo o OMSCORE, utilizar esse serviço, simplesmente não funciona, assim, se você faz alguma atualização ali de redirecionamento, né, ele não consolida essas alterações, é muito lento, né, o processo de aprovação de uma nova URI, e na literatura o pessoal fala muito de usar DOI, né, para ontologias, só que para namespace DOI não funciona, porque a proposta do DOI não é essa, né, DOI redireciona ali para a página, que tem os metadados de uma publicação ou de um dataset, mas não consigo criar um DOI para cada termo que está ali dentro do meu esquema de metadados. Então, bom, é pouco utilizado, na verdade, para criar namespace em si, ele não é, eu nunca vi nenhum esquema de metadados utilizando, mas ele é utilizado para documentação do esquema como um todo, né? Então, a publicação, né, para facilitar a citação do esquema de metadados, aí sim eu posso utilizar o DOI. Mas quando eu estou criando namespace, né, do esquema em si, eu vou utilizar um desses serviços ou um que a minha instituição forneça, e é importante que esses links eles sejam estáveis, que eles tenham uma garantia de persistência, né? E aí, desses que a gente avaliou, o W3ID da W3C é o que funciona melhor, porque tem um grupo, né, grande dentro da W3C que faz a manutenção desse esquema, tem uma garantia, né, de persistência da W3C, e eles são muito rápidos ele funciona pelo GitHub, deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Ele funciona pelo GitHub, tem um código relativamente simples de ser implementado. Até o ChatGPT, se vocês pedirem, ele consegue ajudar com a configuração, né? Você clona esse repositório do W3ID, né? Que está disponível lá na W3C, cria um diretório aqui dentro. Esse aqui é o OMSCORE. E aqui a gente define as configurações de redirecionamento, né? Então, aqui tem a descrição, né, de quem que faz a manutenção disso, e aqui dentro desse arquivo, a gente tem o script, né, faz os redirecionamentos. Então, olha só, o esquema de metadados em si, ele está hospedado numa página lá do GitHub, né? Aí, só que quando a gente acessa, né, a gente vê que o namespace do esquema de metadados é esse aqui, w3it.org, né, /almscore, com um jogo da velha aqui no final, né? E aí, quando a gente acessa esse link, né, a gente é redirecionado para essa página, porque nós somos usuários humanos, né? Então, olha só, ele me redireciona para essa página HTML. Agora, a gente tem uma configuração. Quando a gente tem um acesso, né, que está sendo feito por máquina. Então, quando a gente tem os robôs acessando, eles vão ver o que está disponível aqui. Que é o código em JSON-LD, né? Então, basicamente vão acessar aquela página HTML, mas as máquinas vão ver isso aqui, né? Vão acessar isso aqui. Então, esse é esse aspecto, né, que a gente fala. Isso tem que estar configurado já lá, né, quando a gente define, né, essa tecnologia para gerenciar o namespace, né? Então, aqui com o W3ID a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiria configurar para que esse acesso ele fosse único, só nesse namespace aqui, né? Só que a gente decidiu criar um outro, colocando o RDF aqui, né, para que a gente consiga, para facilitar o acesso também direto, né? Então, se eu sou um usuário humano e eu quero acessar a versão em RDF, eu consigo acessar a partir daquele link, né? A partir daquele namespace que tem, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou falando aqui. Aqui, quando eu clico nesse link, eu vou para a página HTML, nesse aqui eu vou direto para a página em RDF. Então, a gente
essa versão do modelo em RDF. Nem sempre vai ser um agente automatizado que vai fazer essa requisição, né? Então, por isso que a gente criou essas duas versões aqui do namespace, né, para representar essa versão genérica, né, do AlmScore, que é para usar, por exemplo, para a gente criar uma planilha que seja, né, aí é só acessar essa página HTML já é suficiente, e a gente criou esse namespace dedicado, né, para acesso exclusivo à serialização em RDF, né. Bom, então, esse é o papel, né, quando a gente está desenvolvendo a serialização, que é essa preocupação da tecnologia que a gente vai utilizar para criar pode ser, por exemplo, no próprio proteger, né? E depois, quando a gente vai publicar esse esquema, a gente precisa adotar algumas dessas tecnologias, né, para garantir, então, essa criação de identificadores persistentes, né? Aí, cheguei aqui de novo no modelo conceitual do esquema, né? Então, aquele modelo que eu mostrei lá em .ml é um modelo de alto nível, né, do que são os esquemas de metadados FAIR, e aqui a gente está falando do modelo conceitual do esquema em si, de baixo nível, né? Esse modelo conceitual, ele vai cumprir algumas funções, né? Basicamente, o projeto do esquema, então, quando a gente está fazendo o desenho ali do esquema, né, a gente vai conseguir visualizar esse desenho, é quase como um protótipo, né, quase como uma arquitetura da informação do esquema de metadados a partir desse modelo conceitual. Para fazer a integração e mapeamento de dados, ele vai ser importante, né, para os desenvolvedores entenderem ali o que são as classes, as relações que elas têm com as propriedades, né, para fazer a modelagem lá do banco de dados, e para a compreensão humana também, né, para a gente conseguir, para a gente ter além, né, daquela página lá, enfim, daquela página HTML com aquela lista, com aquele glossário, para a gente conseguir gerar uma visualização ali das relações entre as entidades, né, dentro do nosso esquema de metadados, para que outras pessoas consigam entender e validar também esse modelo, né. E aí, linguagens que são muito utilizadas, né, para esquemas de metadados, a mais utilizada, assim, de longe, é o ML, né, a maioria dos esquemas, dos padrões de metadados, utilizam o ML para fazer essa representação do modelo conceitual, né. A Ecological Metadata Language, que eu já falei com vocês, ela utiliza o ML como base, né. O DDI-CDI, que é um padrão de metadados para dados sociais, que eu faço parte do comitê, ele usa também, deixa eu mostrar aqui o modelo conceitual deles. Inclusive, eles descrevem, né, essa é a versão nova do modelo, saiu esse ano, agora a gente está ele vai se tornar uma recomendação da W3C e a gente está escrevendo a versão da norma ISO, né, desse esquema, desse padrão de metadados. Aqui, na landing page, a gente já consegue ver, acessar esse modelo em UML, né, e esse modelo em UML desse esquema aqui, ele é, de fato, o backbone, né, eu consigo navegar a partir das classes, das propriedades desse esquema de metadados, a partir desse modelo, né? Então, eles usam o ML, e aqui a gente tem especificação, né? Todas as entidades, todas as classes, né? E as propriedades que estão relacionadas a essas classes, né? Então, a maioria dos esquemas vão utilizar o ML para fazer essa representação, criar essa visualização do modelo, né? Então, isso aqui vai orientar quando, enfim, diferentes instituições estiverem desenvolvendo seus bancos de dados, a como criar essas versões, né? Enfim, como aplicar esse modelo nas descrições de dados, né, ou como criar bancos de dados, que seja. Então, o modelo conceitual ele vai ser um dos aspectos para fairness, né, dos esquemas de metadados. Bom, e aí no final do artigo a gente propôs, então, uma avaliação de fairness que é bem simples, ela tem várias limitações, né, é um método manual, a gente, como eu disse, a gente não desenvolveu uma ferramenta, né, automatizada para fazer esse assessment, então, é uma tabelinha, né, ali de requisitos. E aí, no artigo, a gente fez a avaliação de 3 esquemas de metadados para avaliar a fairness deles, né? Então, o DCAT tinha 100% de fairness, atendeu todos os requisitos, né, que foram propostos. O ALMS, né? Quando a gente publicou o artigo, ele atendia só um pouco mais de 91% dos princípios FAIR, porque ele não estava indexado em nenhum catálogo de vocabulários, né? Só que isso mudou agora, a gente conseguiu indexar o AlmScore no AgroPortal, que é um portal para
já atendeu esse requisito, né? Então, se a gente fizesse, a gente lançou uma versão nova dessa avaliação de fairness, e aí esse esquema ele já atingiu 100%, então, de fairness, né? Porque ele já está indexado em um catálogo de vocabulários controlados, né? Então, bom, vou mostrar para vocês a tabela também com esses requisitos, né? Deixa eu mostrar aqui, está publicado no Zenodo. Ele está aqui. Aí a metodologia, né? Todos os detalhes da metodologia. E essa aqui é a tabelinha que a gente usa, né? Nós criamos essa ferramenta, né? Esse assessment baseado numa publicação do Cleman, que é o autor principal lá do artigo que descreve o AgroPortal, né? E eles criaram uma ferramenta de assessment para ontologias, né? E essa ferramenta ela é baseada na contagem de indicadores de FAIR, né? E aí a gente se baseou nisso para criar essa tabela, né, de avaliação para esquemas de metadados. Então, olha só, todos os conceitos fundamentais têm que estar presentes ali, o namespace, né? Uma URI para as versões do esquema, para as diferentes versões, a landing page, né? O esquema tem que ter uma landing page, o esquema de metadados legível por humanos, esquema de metadados legível por máquina, tudo isso tem um score, tem uma pontuação, né? E aí, eu mostrei para vocês lá no início da apresentação uma tabela que a gente fez o refinamento, né, de cada um dos princípios FAIR. Aqui a gente faz o exercício contrário, né? Então, a gente pega cada um desses princípios refinados, a gente mostra a qual dos princípios FAIR que eles atendem, e aí a gente usa isso como base para calcular a pontuação, né, para cada um dos princípios. Então, olha só, aqui a gente tem 1,5, 2, 3 pontos, né? Então, o princípio F, né, ele é representado a partir de 3 pontos. E aí, se o esquema de metadados ele não apresenta um desses componentes, ele vai perder essa pontuação equivalente para cada um desses componentes. E aí, isso que vai dar a base para a gente calcular, né, a fairness, né, desse esquema de metadados. Então, para cada um dos princípios, né, a gente ao final, para determinar, aqui tem os detalhes também de como que essa equação é feita, né, para calcular a fairness de cada um desses esquemas, então. Então, olha só, se a gente pegar o Darwin Core aqui, o Darwin Core, ele atingiu 87%, né? Vamos ver se a gente consegue, acho que aqui tem a figura também, fica mais fácil para a gente visualizar. Olha só, aqui a gente viu que ele não atendeu 100% o princípio F, né, de findability, porque a gente não conseguiu encontrar metadados estruturados para legíveis por máquinas, né, aquele registro de metadados legível por máquina, e o princípio I de interoperabilidade, olha só, ele ficou com um pouco mais de 50%, porque eles não têm uma versão em RDF definida para esquemas de metadados, né? Esse foi um dos aspectos, né? Mas aí tem outros, eles não têm definição de não ter a serialização, né? Porque eu posso criar o esquema, né? Isso está diferente, está separado aqui, né? Então, a serialização acionável por máquina é uma coisa, então tem a versão em RDF ali, né? Mas se eu não quiser chegar até lá, como o Dublin Core, por exemplo, mas se eu tiver a definição de domain range, já fica muito mais fácil para as comunidades que precisam usar esse esquema em RDF definir um modelo em RDF entre as classes e as propriedades. Então, se não tem isso aqui, o esquema vai perder essa pontuação também, né? E a serialização acionável por máquina, né, é um plus, então. Mas a prioridade, né, a gente precisa ter esses domain ranges definidos ali para as data properties, para as object properties, né? Então, o princípio de interoperabilidade ele foi subdividido, né, por todos esses conceitos. E aí aqui nesse esquema reuse, né, que não é um atributo em si, né, mas ele é um conceito, né, de reutilizar esquemas de metadados que já existem, né, para poupar esforço, poupar recursos. Ele vai contribuir com 2 princípios, né, tanto com o princípio de interoperabilidade do FAIR, quanto com o princípio de reusabilidade, né. Reusabilidade porque a gente está, obviamente, reutilizando um esquema que já existe, incorporando, né, ao esquema que a gente está criando, e interoperabilidade porque as aplicações, né, que já utilizam aquele determinado esquema,
elas vão reconhecer pelo menos esses campos de metadados, né, que eu reutilizei. Então, por exemplo, o DCAT, ele reutiliza vários termos do WCORE. Então, todas as aplicações que reconhecem WCORE, elas vão conseguir processar pelo menos aqueles campos ali que o DCAT reutilizou. Então, isso contribui, então, também para a interoperabilidade, né? E aí, essa proposta, né, ela é relativamente simples, a gente já está bem avançado no tempo, não vou fazer... isso vai levar um tempo, porque a gente tem que fazer as continhas todas, né? Tem a tabela aqui, mas eu acho que eu já vou caminhar para a finalização, para, enfim, abrir para perguntas, né? Aqui só, enfim, as considerações finais, né? A gente tem uma limitação muito grande nessa abordagem de avaliação de fairness manual, porque está sujeito a bias, né? A subjetividade de quem está avaliando. Então, no futuro, a ideia é desenvolver uma ferramenta, né, para automatizar essa avaliação de fairness e aprimorar o modelo conceitual também. Então, já tem algumas coisas que eu vi ali no modelo essa semana, né, quando estava revisando para preparar essa apresentação, alguns conceitos que eu acho que já precisam ser revisados, né? Aqui as referências dessa apresentação. E é isso. Agora, passo a palavra para a Débora. E se tivermos perguntas, a gente pode partir.